E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a neurociência, a atividade física, algo que vocês têm muita dificuldade, não conseguem quebrar os padrões. E se vocês começarem a seguir a gente, vocês vão entender que trazemos muitas coisas boas e de fácil acesso, fácil de entender, não é nada difícil. Se alguém não estiver nos seguindo depois de tanto vídeo, depois de eu ter emagrecido, eu não sei, eu acho que foi o quê? Deve ter sido mais de 10 quilos da época que eu comecei a Sim, gravar. Cara, a galera só tá tá perdendo, velho. perdendo, exatamente. Só tá perdendo. Estamos entregando o mapa do pirata, né? Galera que tá buscando ouro. É isso aí. Pessoal, o Ale falou tudo, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem um objetivo aqui na nossa conversa. Esse objetivo é mostrar para você um pouco que dá a diferença de você traçar as suas metas de longo prazo e como essas metas de longo prazo elas influenciam na sua rotina de curto prazo. Então, logo de cara, eu vou fazer uma provocação para vocês, que a gente estava discutindo aqui em off. Essa provocação ela é bem simples. É onde você quer estar daqui a 5 anos? Quais são as suas metas para daqui a 5 anos? É uma pergunta que parece muito abstrata, porque quando você olha, e se você não se faz esse questionamento de onde você quer estar daqui a 5 anos, muito provavelmente você não tem aonde mirar, você não sabe aonde você quer estar. Então essa é uma das perguntas mais importantes para você responder. E isso vai te dar uma ideia do que você precisa fazer todo dia para alcançar a sua meta. É muito fácil a gente chegar às vezes, Ale, na questão de, cara, eu quero, e a gente está falando aqui de benefícios, saúde, bem-estar, mas não tem como falar disso sem falar de estética. Porque muito do nosso benefício, assim, muito do nosso bem-estar vem de você olhar para o espelho e se sentir bem com você mesmo. Se identifica, né? Uma identidade. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui hoje é ajudar você a identificar os seus objetivos de longo prazo para que você possa traçar metas de curto prazo. E a gente vai fazer isso através de perguntas um para o outro. Uhum. E metas alcançáveis, isso que é o melhor. Não é coisa tipo 5 anos, nossa, só vou pensar daqui a 5 anos. Não, você tem micromissões, né? Micrometas que você vai cumprindo e você gera uma dinâmica e você só consegue ir, não volta mais. Exatamente, exatamente. Por isso, você precisa começar a seguir. Tem pouca gente que nos segue. Você precisa compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que também têm metas, ou que também não sabem qual é o objetivo que elas querem para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. E isso para que elas possam ver aonde elas precisam chegar, o que elas querem e como que elas vão chegar lá. E o que precisa ser feito, né? Exatamente. Qual o plano? Exatamente. Hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente da dinâmica que a gente fez do último vídeo, que foi o sorteio de perguntas, né? Hoje a gente leu as perguntas antes e preparou mais ou menos, né? Não tem nada roteirizado. Nada respondido, é São só as tópicos. perguntas. E a gente vai fazer hoje na base do dado, pra galera que curte um RPG aí, ó. Hoje a gente vai rolar um D10 e a gente vai fazer as perguntas baseadas no que a gente no que a gente tem aqui no na nossa frente. Como que vai funcionar? Cara, aí eu até vou te perguntar, você prefere rodar o dado e responder a pergunta, ou rodar o dado e fazer a pergunta? Acho que a troca eu acho que é mais interessante, né? Então você Sorteio o roda. número e faço a pergunta. E Boa, você faz boa, o boa, inverso. boa, boa, boa. Você quer começar ou eu começo? Você que escolhe. Não, tanto faz. A gente vai falar sobre o tópico central. Qual que Claro, seria claro, a ancoragem claro, desse claro, conteúdo? claro. Você quer, se você quiser explicar pra galera, pô, Pode ser? Então, a pergunta que nós estamos fazendo agora, para clarear o caminho que a gente vai traçar, é a seguinte: quando eu escolho comer algo fora da minha dieta, um exemplo, um doce, eu traio o meu futuro? Quando eu não como, eu sinto que estou me privando do presente? Como resolver isso sem viver em tensão?
certo? Essa pergunta, gurizada, é a que regeu todas as nossas perguntas. Todas. E aí vem uma questão de identidade. Quando você topa traçar um caminho para chegar no seu objetivo, cara, essa é uma visão, é individual, é muito pessoal, mas quando você topa traçar um caminho para chegar num objetivo, você está saindo do ponto A para chegar no ponto B. Em saúde, em físico, em cabeça, em tudo. A grande questão aqui é, você não sai do ponto A e teleporta para o ponto B. Essa é uma questão importante de levantar. Porque se até agora você nunca se privou de nada, cara, eu quero comer meu doce, eu vou comer. Eu quero pedir pizza todo dia, eu vou pedir. Eu quero comer meu hambúrguer todo dia, eu vou comer. Você não sai do ponto A teleportando para o ponto B. Você vai ter provação todo dia. Todo dia você vai passar, cara, pô, mas eu comia, por que eu não posso? O que mudou de hoje para ontem? Eu sou a mesma pessoa, nada mudou. Mas sim, se você não fizer nada, você vai ser a mesma pessoa que você era ontem, anteontem, anteontem. E aí todo dia que você olha e fala assim, quão perto eu estou do objetivo de chegar no ponto B? Cara, eu continuo na minha estaca zero. Não mudou minha cabeça, não mudou o que eu fiz, não mudou nada. Agora, quando você passa, por exemplo, a negar o primeiro doce, quando você passa a negar a primeira provação, a partir desse momento você não é o cara vitorioso, mas você já saiu do ponto A. Você traz seu futuro se você comer um doce? É lógico que não. É lógico que não. Não. Um doce não vai te trair. Mas, se você continuar na mesma situação que você estava no seu ponto A, no marco zero, você traz sim. Cara, comi um doce, não tem problema. Mas mais tarde você come outro. Depois você come outro. E aí depois de uma semana você olha para você no espelho e fala, cara, o que eu estou fazendo? Eu me propus a mudar e não mudei nada. Então, na semana passada, você traiu o seu futuro. Essa é a minha visão de como essa continuidade, na verdade, é mais importante do que ser a visão pontual da traição do futuro. Ale, você concorda comigo, cara? Totalmente. Tô falando asneira aqui? Não, de forma alguma, cara. É isso mesmo. Você planeja, né, o seu futuro e de repente você se vê fazendo algo que você não tinha traçado, você fica decepcionado, você fica triste, né? Mas aquele momento de você comer o doce é muito mais prazeroso do que você falar, não, não vou comer o doce, porque eu estou no caminho de uma dieta, estou indo treinar, não vou comer esse doce. Pô, não é o mesmo prazer que você tem. Entendeu? Uma sensação oposta, tipo, não, eu quero comer o doce, mas eu não vou comer o doce, eu não posso comer o doce. Como se fosse você enxerga você na, na imagem paterna, falando, você não vai pegar esse doce. Né? E você se coloca nessa mesma situação, tipo, não. Aí vem o pensamento contrário. Pô, eu sou adulto, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu compro o que eu quiser, eu como o que eu quiser, eu sou independente. Você não está errado de pensar assim, né? Só que se você continuar pensando assim, sem tomar a decisão correta, lá na frente a vida vai te dar um tranco. Você não vai tomar uma surra do seu pai, você não vai levar a bronca da sua mãe, né? O puxão de orelha porque você está fazendo a coisa errada, comendo errado. Mas cedo ou tarde você vai ter um diabetes. Aquela roupa não vai caber mais. Vai chegar um pessoal na piscina, você não vai querer entrar. Não, está muito gelado, eu estou gripado. Vai inventar mil desculpas que o seu corpo não está preparado. E entra aquela parte agora do físico que você disse. Então é importante você se alimentar para você ter um físico, para você se sentir melhor socialmente. Ale, eu não só concordo, como é isso que me fez mudar. Esse é o sentimento que me fez mudar. A vida chegou uma hora que ela te cobra. Às vezes pode ser isso, às vezes você pode estar
acima do peso, baixa autoestima, você pode entrar numa depressão, você pode entrar em loop de carga de trabalho muito alta, você desconta na comida e aí você fica cansado e aí a carga de trabalho continua alta e aí você fala assim, eu não tenho tempo para cuidar de uma academia, eu não tenho tempo para fazer outras coisas. E a grande questão nesse ponto, mas isso é uma visão também, volto a dizer, foi o que eu passei, é o que eu vivi. Cara, entra um problema de vitimização. É. Aí você fala assim, é porque o meu trabalho é puxado. Assim, cara, quem não tem um trabalho puxado? É trabalho, o nome é trabalho. Se fosse fácil, seria diversão. Vou me divertir. É outra coisa, né? Cara, quem não tem um trabalho Sim. puxado? Meus filhos. Dá trabalho. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre não ser justo. E não é justo. Cara, não é justo. Se fosse justo, todo mundo estaria numa condição financeira muito boa, todo mundo estaria em condição de acordar a hora que quer, ir na academia a hora que quer, mas poder ir na academia, poder viajar todo ano, poder fazer isso. Agora, não é justo. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Você fala assim. A vida é vida, sempre foi assim. Só que esse é um grande problema, porque quando você entra nesse buraco de vitimização, quando você começa a cavar essa sua cova, de falar assim, cara, mas esses malucos estão aqui falando no podcast de academia, de sonho, de marcar, do cara ter um objetivo, uma porra, velho, eu não tenho tempo nem pra coçar minha bunda, como é que eu vou fazer as coisas? Aí você fala assim, velho, não é só você que não tem tempo. Olha pro seu vizinho do lado, olha pro seu tio, olha pro seu primo, olha pro... Cara, você acha que todo mundo tem tempo? Aí entra o que a gente conversou de prioridade. Por exemplo, quais são as prioridades? Que prioridade que você carrega na sua vida? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Cara, eu quero estar melhor de saúde, eu quero estar mais disposto, eu quero ter uma condição de vida que me permita fazer isso. Mas meu trabalho não tem como. Então, cara, você talvez tenha que pensar em mudar de trabalho. Talvez você tenha que pensar em mudar as amizades que estão na sua volta. A gurizada não quer saber disso, quer saber só do videogame e do churrasco. Ou da cervejinha. Você fala assim, cara, é isso. Tem que quebrar barreiras para poder Mas passar, né? essa lei eu vou falar pra você assim, ó, hoje, tá? Quando a gente senta pra pensar na vida, cara, eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque, assim, coisas que eu acredito que todo mundo acredita, tá? Todo mundo tem capacidade de mudar. Todo mundo tem capacidade de melhorar a condição de saúde. Todo mundo tem capacidade de conseguir chegar numa alimentação melhor. Pode ser que não seja a ideal, tipo, vou comer chia com linhaça dourada no café da manhã. Cara, não, nem todo mundo tem condição de fazer isso. Mas todo mundo tem condição de comer um ovo mexido no café da manhã, tomando um copinho de iogurte, entendeu? Ou conseguir melhorar a alimentação. Esse é o ponto, saca? Tipo, sair do cara que come a pizza congelada no café da manhã pro cara que come alguma coisa um pouquinho Exato, melhor. Não tô falando aqui de questão financeira, eu tô falando aqui de força de vontade. De hábitos de mesmo. hábito, entendeu? Fala, pô, o cara que pode escolher comer uma salada no almoço e o cara enche o prato dele só de macarrão, saca? Esse é o tipo de coisa que a gente tá conversando aqui. E é aí que eu percebo que todo mundo acredita nisso. Pô, todo mundo pode chegar. Todo mundo consegue chegar lá. Todo mundo pode ter essa condição de mudar de cabeça. Falar assim, cara, pô, eu consigo sair de onde eu tô e chegar num lugar melhor. Só que aí vem uma das coisas que é mais difícil de admitir. Todo mundo pode, não significa que todo mundo vai. Porque a dor da transformação é muito forte. Sim. Cara, é você falar assim, pô, se eu posso comer o doce, por que eu não vou comer? Se eu posso, em vez de ir na academia e ficar sentado aqui vendo TV, por que eu vou na academia? Esse é o problema. E aí você fala assim, cara, todo mundo pode? Todo mundo. Mas será que a galera consegue? Não. Porque isso é onde dói mais. Essas são coisas simples. Mas assim, quando a gente avança,
quando a gente leva isso para um estilo de vida, a gente não está falando do cara que está só comendo. A gente está falando do cara que ele não quer isso pro longo prazo. Por exemplo, eu quero malhar para depois sentar no sofá e comer um balde de frango frito. Aí você fala assim, cara, quanto tempo você acha que você aguenta malhando? Tipo assim, uma coisa não vai te levar a outra, saca? Você ficar malhando todo dia, você não vai ver resultado. Você não vai se sentir tão bem, porque o que você está fazendo de bom, você também está piorando na sua alimentação e na sua saúde. Não sei, velho, viajei demais. Não, mas é isso aí mesmo. O que você acha? Eu concordo plenamente. Acho que essa é a ideia. Ou todo mundo pensa em melhorar. Eu duvido, cara, que tem uma pessoa que se olha no espelho, tá obesa, tá tipo depressiva, triste, fala assim, cara, eu quero ser assim, eu não quero estar bem. Eu duvido se existe alguém assim, cara. Tem que ser muito maluco pra pessoa se olhar no espelho, não, eu tô bem assim, gordo, sedentário, vou ligar a televisão agora, ver um filme, vou pedir pizza, ah, não quero saber de academia não, eu quero ficar desse jeito, ficar doente e virar óbito por falta de cuidado. Eu vou Entendeu? dizer, Não existe um. esse não é nem o foco da nossa audiência. Se você chegou até aqui e tá pensando que, cara, a gente vai passar a fórmula mágica pro maluco, tipo, cara, eu acho que a galera tá procurando até no lugar Não, errado. de forma alguma. Normalmente aqui, se você tá aqui é porque você quer se motivar a mudar seus hábitos. E a grande verdade é essa. É muito difícil. Sim. Cara, assim, ó, eu passei por isso e eu vou falar pra você, é difícil. Agora, eu vou compartilhar com você e vou compartilhar com quem está vendo, porque isso eu acho mais importante. Aonde você encontra essa maldita motivação? Porque se você não olha para daqui a 5, 10 anos, Ale, você olha para agora. Você fala assim, cara, eu vou na academia e eu quero melhorar. A gente falou isso em vários episódios. Você vai fazer uma semana, talvez no primeiro mês você note a diferença para subir a escada. Mas você vai olhar no espelho, cara, você não vai ver a diferença, Tá igual. velho. Está igual. É. Eu olho hoje para as fotos de 6 meses atrás e vejo como eu mudei. Mas, cara, eu continuo gordinho. Eu não tô magrão, eu não tô shapeado. Eu tô constante. Mas assim, eu não mudei 100%. Foram 20 quilos. Sim, mas já mudou. Você saiu da área que muitos nem começam. Aí eu vou trazer para vocês, porque isso eu acho importante. Acho que assim, muitas vezes essa falta de motivação, mesmo não sendo até o foco hoje do nosso episódio, a falta de motivação nos leva a não ter persistência. Persistência acho que é um ponto chave, sabe? Se você não vai ganhar porque você é muito bom, você ganha porque você é persistente. E é o meu caso. Eu não sou um cara excepcional, mas eu sou persistente. Então, eu ganho na persistência. Agora, a minha motivação, ela foi só uma. Eu estava pesando 98 quilos quando eu comecei. Eu estava numa situação muito ruim, do tipo, cansado, estava nervoso. Aí, qualquer coisa que as meninas fizessem em casa me tirava do eixo, me tirava do sério. E aí, um dia, deitado na cama, eu olhei para cima e falei assim, cara, onde isso vai parar? É uma reflexão honesta. Onde isso vai parar? Tipo assim, tava com 32, tô com 33 hoje, né? Onde isso vai parar? Minhas meninas estão vendo eu pesando quase 100 quilos, beirando os 3 dígitos, sempre cansado, sempre estressado, sempre nervoso. O que eu tô mostrando com isso? Sabe, o que eu quero com isso? E essa reflexão me deu um propósito. Falei assim, daqui a 5 anos, eu quero que elas olhem para mim, elas vejam um pai saudável, um pai calmo, um pai consciente do que ele está fazendo e, principalmente, alguém com energia. Alguém com energia, alguém que quer acordar. E eu tenho falado isso para as pessoas. Esse é o propósito. Eu quero acordar, cara, com vontade de fazer as coisas, com vontade de acordar. E não puto porque o dia está começando. E a única forma de você fazer essa transformação é no primeiro dia você acordar puto. Mas você não ir dormir puto.
É no primeiro dia você botar na sua cabeça que vai ser muito difícil, mas que você precisa fazer alguma coisa. E quando você for dormir, você vai pensar assim, no dia de amanhã, o que eu preciso fazer para levantar com mais ânimo, mais vontade de ir na academia? O que eu consigo? E aí quando você pensar em desistir, você olha lá do seu longo prazo, fala assim, cara, minhas filhas daqui a 5 anos, se eu não continuar não indo na academia, se eu continuar não fazendo as coisas, será que elas vão olhar para mim e vão ver isso? Será que elas vão olhar para mim e vão ver esse cara saudável, vão ver esse cara calmo, vão ver esse cara centrado, vão ver esse cara com energia? Ou será que daqui a 5 anos, quando elas olharem para mim, vai ser o mesmo mala, pé no saco, cansado, que reclama de tudo, fala que tudo é uma bosta, que nada funciona? E aí eu te pergunto, como pai, cara, você é pai também, o que a gente quer? Olha, esse exemplo do filho que você deu, para mim, eu acho que é o mais transparente, mais que essa água. Porque assim, quando você fala, pô, vou ter que treinar durante 5 anos para ter o corpo que eu quero, né? Você não consegue ter um parâmetro de daqui a 5 anos. O que é daqui a 5 anos? Pô, tenho 46, daqui a 5 anos estou com 51. Sabe, tipo, isso é uma referência. Mas quando você fala, eu tenho uma filha de 5 anos e daqui a 5 anos ela tem 10, aí você fala, cara, é uma vida. O que ela faz agora para quando ela começar a ter 10 anos? Daqui a pouco, puberdade, colégio, faculdade, habilitação, 20 anos se passaram, entendeu? 10 anos se passaram e você na mesma, entendeu? Isso foi uma coisa também que me tirou da zona de conforto quando eu vim para cá, para Indaiatuba. Eu estava 1 ano e meio sem fazer nada e as crianças deitadas na sala, dormindo, assim, brincando, jogando ali, a Lolo dormiu, peguei ela no colo, subi 2 lances de escada ofegante. Eu falei, Sandra, eu tô cansado, cara. Olha o meu coração. Ela, isso aí é falta de treino, né? Você já tá sedentário, 1 ano e meio sem fazer nada. Mesmo não, aparentemente não estando gordo, né? Tipo, mas eu tava cansado. Aí foi o que eu falei, não, eu preciso voltar pra academia. Eu preciso pular essa barreira e seguir o jogo. Foi o que me motivou a começar a fazer. E o lance da persistência e da constância é o que faz a gente conseguir atingir os prazos, os longos prazos. Porque nada é imediato. Se fosse prático, você faria um plano não tinha 6 meses e anual, você faria o plano academia tipo de 3 meses, iria todos os dias, entendeu? E dia 3 vezes no dia, você não vai ter o resultado. Se você levar 1 ano, 2, fazendo moderadamente, gradualmente, se alimentando, mudando a sua cabeça aos poucos, entendeu? É outro processo. Eu vou além, na verdade, eu vou te dizer que a gente tem a nossa vida, ela é dividida em 2 momentos. O momento do agora, assim, o curto prazo, e o momento do futuro, que é construção. Quando a gente olha pro hoje, pro agora, cara, o que é legal? Pô, tomar uma cerveja, entendeu? Jogar uma sinuca, isso é legal hoje. Mas aí quando você olha lá na frente, você fala assim, cara, eu queria ter uma casa legal, eu queria morar num condomínio bacana, eu queria ter uma condição financeira boa, eu queria ter isso, queria ter um shape bacana. E aí você olha pro curto prazo, aqui, você fala assim, cara, mas se eu ficar tomando cerveja no bar, jogando sinuca todo dia, como que eu chego lá? A resposta é só, você não chega. Exatamente, não chega. Você não chega. Saca? Você não consegue chegar lá. E o grande problema eu não vou, desse distanciamento dessa disruptura é porque, assim, mais uma vez, é tudo coisa minha, tá? Mas a gente, às vezes, tem um problema de identificar o nosso foco real. É que nem falou, se o seu foco é só botar o shape, e aí você bota o shape e aí acabou. É cachorro de fazenda que Uhum. alcança a roda do carro. Chegou na roda do carro, o Não cara sabe o não que sabe o faz. que faz. Entendeu? Você não tem um objetivo claro. Se o seu objetivo é uma coisa simples,
palpável, e aí eu falo como um objetivo de vida, cara, você chega lá, você fica feliz por um tempo, mas e aí você perde a motivação para continuar, entende? Esse é o ponto, esse é o foco central hoje, porque se você não aprende a traçar esse objetivo que condiz com a sua realidade, cara, esquece todo o resto. Esquece. É em vão, né? É em vão. Você vai falar assim, vou comprar o anual da academia pensando no longo prazo, mas o que te motiva aí na academia? Entende? Você vai levantar todo dia e vai ir na academia antes do trabalho, depois do trabalho, sei lá, durante o trabalho, você vai botar uma esteira embaixo, enquanto você está no computador, você vai andar para não ficar parado. Isso só acontece com uma motivação mais forte do que Sim. simplesmente botar o shape. Sabe onde isso acontece? Para algumas pessoas que eu já vi, algumas pessoas que eu observo, principalmente quando chega num ponto da vida, vou te dizer assim, lá pelos seus 40 talvez, 30 e poucos, 40 anos, e começa a ver muita gente de mais idade, que está beirando aí seus 70, 80 anos, cara, muito debilitado. E aí você olha para aquilo, e aí você, em vez de ter um foco, um objetivo produtivo no que você quer, você olha para onde você não quer ir. Não estou falando que seja errado, mas eu digo assim, você fala, pô, o cara não consegue ir no banheiro sozinho. O cara não consegue levantar do sofá, não consegue entrar no carro, precisa de ajuda. E está com 80 anos, beirando às vezes 90, o que hoje é comum. Uhum. E está cada vez mais Cada comum. vez, Você cada vez pior. mais chegando mais velho. É. A galera tava brincando aí que o pessoal agora dos próximos 20, 30 anos vai trabalhar até os 120. Estavam brincando por aí, mas a grande questão é a população está ficando mais velha. Você que está vendo a gente está ficando... E a expectativa de vida está ficando cada vez maior. E aí você olha às vezes para alguém que está lá já, que num ponto que você talvez chegue, e você fala assim, cara, eu não quero ficar desse jeito. E aí são duas coisas que te movem, a dor e o prazer. Você fala assim, puta, eu quero ser um cara afiado. Quando eu estiver nos meus 80 anos, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, pô, você parece que tem 50. E aí você move pelo prazer. Fala assim, eu quero ser esse cara. Ou pela dor. Eu não quero de jeito nenhum que uma enfermeira fique limpando a minha bunda. Uhum. De jeito nenhum. Eu prefiro outros fins mais dignos do que ficar numa cama definhando ou não conseguir fazer as coisas. Uhum. Cada um tem o seu propósito. Mas eu percebo que muitas pessoas que vão para a academia depois de uma certa idade, elas começam a olhar onde elas não querem chegar. E aí tem essa movimentação forte de falar assim, não, eu preciso fazer isso aqui. Eu não fiz a vida inteira. Se eu não fizer agora, muito provavelmente eu vou chegar nesse estágio, nesse nível. Eu conversei isso com o Matheus. Ele falou, disse assim, é importante porque muita gente acha que se você não começou a academia aos 20 anos, você está perdido. Acabou, sua vida acabou. Agora tem que nascer de novo para tentar de novo. Eu acho que o que você acabou de falar, esse exemplo aí, de você ter 40 e você ver sua avó, né, ou alguém, um tio de 60, 70 debilitado, fala, caraca, eu tenho que correr atrás, senão eu vou chegar nessa idade e vou estar igual. Né? Então você tem uma motivação, né? Você tem um objetivo de longo prazo, 10 anos, 5 anos, 15 anos. E agora por que o inverso também é verdade, né? Se você não começar a treinar com 15 anos, você nunca mais treina. Por que o pessoal, quando é mais novo, tem essa motivação? Porque quando você é mais novo, você é um franguinho, né? Uma criança, zero hormônio, zero nada. Você é mais um no bando ali. E você começa a ver os de 18, os de 20, os de 25, os que fazem esporte, os que competem, os que vão para academia, fala, caraca, eu queria ter um braço daquele. Como é que aquele cara é forte? Né? Então você tem uma motivação para você começar a treinar, para você ser forte. Você não sabe o que vai acontecer depois que você chegar nesse forte, entendeu? Mas se você tem esse objetivo lá na frente e começa a traçar, você não perde mais. Mas aí você levantou uma pergunta muito boa. E eu, assim,
não sei se vem alguma resposta na tua cabeça, mas por que o pessoal de 15, 16 anos, muitas vezes não começa pensando que é muito novo? Exatamente o que você falou. Sim, eu acredito que seja além do bloqueio dele, por se sentir um frango no meio da galera que já tem alguns anos de treino, né? São mais velhos, barbudo, né? Cheio de hormônios, muitos até os suquinhos tomam para ficar mais forte, mais rápido, né? Então acho que o primeiro bloqueio seria, não vou treinar porque eu sou muito fraco. Ou o segundo, aquela lenda que, tipo, treinar muito cedo você fica pequeno, tipo, 15 anos já passou todo o processo que tinha que ter. Tá mais que na hora de ter começado a fazer alguma coisa já. Entendeu? Minhas crianças lá, o Matheus tem 8 e a Lorena tem 5. Eu levo eles no CrossFit, eles ficam fazendo brincadeiras lá, mobilidade, pega o medicine ball e joga pra cima, sobe na caixa, corre, Não, hoje, entendeu? cara, hoje assim, eu É acho que exemplo, é motivação, o sabe? pessoal nem, eu não sei se alguém ainda fala isso, mas assim, o cara pensar que criança, né, não pode fazer mais exercício físico por conta de crescimento, sabe? Lógico, você não vai botar a criança de 5 anos para levantar 100 quilos no Fazer supino, fisiculturismo. Mas também. tem bastante lugares assim, Mas né? a Bastante grande países que questão trabalham com isso. aqui é que você volta para a área da saúde. Quando você pega, por exemplo, uma criança que está em desenvolvimento e você ensina ela alongamento, você ensina ela disciplina, e muitas vezes a gente fala de musculação e crossfit, mas, cara, tem judô, tem Tem dança, várias tem, coisas, tem um exato. monte de Beisebol, coisa, futebol, natação, skate, futebol. Então, assim, infinidade de coisas. tudo isso são atividades físicas, sabe? Agora, essa pergunta aí eu acho ela importante, porque eu acho que essa pergunta define muita coisa. Por exemplo, por que com 14, 15 anos não começo? Por que que às vezes pode ser bloqueio até mesmo da própria pessoa, que nem Sim, você falou? uhum. Eu tenho uma resposta para isso. Cara, infelizmente, tá? Eu isso é uma convicção e eu quero que me provem o contrário aí nos comentários. Pode me provar pode descascar e falar o quanto eu tô errado, porque eu vou te dizer que isso daí é uma das coisas que eu tenho refletido muito a ler todo santo dia. A gente, por natureza, é inseguro e a gente cria narrativa na nossa cabeça o tempo inteiro Todo. para Até nos quando você tá sabotar. bem. Até quando você tá bem, você cria alguma coisa para te jogar para baixo. Até quando você está bem. Existem dois tipos de pessoa. Existe. E aí eu vou te dizer que assim, nesse ponto, existem dois tipos de pessoa: o otimista e o pessimista. O otimista é um cara que, se você algum dia encontrar um gênio da lâmpada e você puder desejar alguma coisa, deseja ser um cara otimista. Não pede dinheiro, não pede porra nenhuma. Deseja ser um cara otimista. O cara otimista, ele olha para as coisas e a narrativa dele é: pô, eu posso ganhar isso, eu posso conseguir aquilo, eu posso conseguir aquele outro. Criar oportunidades, né? Se eu começar a academia hoje, cara, daqui a 10 anos, e isso eu estou trazendo para o nosso universo de saúde, mas isso vale para tudo. Se eu começar a academia hoje, daqui a 10 anos, o pior que pode acontecer é eu cancelar meu plano. Bem forte. É isso. Agora, o que rola quando o cara é pessimista, cara, o que vai acontecer? Se eu entrar na academia, cara, o pior que pode acontecer é todo mundo olhar para mim como um fracassado, e aí eu não vou conseguir fazer amigos, aí eles vão estar todo mundo certo, aí eu vou voltar para casa triste, e cara, eu não tenho perfil para academia, e aí eu não. E Eu aí vou ficar cheio de dor. no final das contas, você vai ser um cara mais bosta do mundo só pelo fato de você tentar ir na academia. Essa é a visão da narrativa. Todos nós a gente se encaixa num dos perfis. Poucos são os otimistas, que eles olham e falam assim, qual que é o pior que pode acontecer? E é uma narrativa real. Tipo assim, cara, o pior mesmo pode acontecer você perder o dinheiro porque não foi na academia.
Ah, mas as pessoas vão olhar para mim, mas e fulano, mas e ciclano, mas não sei o quê, mas aí a academia toda eu não vou poder nem pisar lá, e aí se eu caminhar no bairro o cara vai me olhar, e aí se fizer isso... Cara, no final das contas, você conta uma história na sua cabeça para dizer que não faz sentido você ir na academia, aonde não Que tem nem meio lógica. por cento de tudo que você criou é verdade e vai acontecer. E esse é o problema, porque quando você é novo, cara, você cria porra da narrativa falando, eu sou muito novo, e se eu for pra academia agora, as pessoas vão olhar pra mim e vão ver que eu não tenho nada, que eu não tenho músculo, que eu não tenho isso, que eu não tenho condição, eu vou chegar lá, eu vou tentar levantar um peso, eu não vou levantar nem o peso que o cara mais gordinho lá levanta, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, sabe? 1 milhão de narrativa pra Uhum. dizer o que vai acontecer. Se você é mais velho, mesma coisa. Você vai criar uma narrativa na É que sua eu sou cabeça. velho, sou filho de molecada nova. Isso aí. E aí, no final das contas, o pior que pode acontecer é só você não ir na academia. E é o que acaba acontecendo. Por, por N motivos. Então, assim, se você pensa diferente, se você fala assim, cara, não, você está errado, porque isso, porque aquilo, provavelmente você já construiu a narrativa na sua cabeça. Bota ela aí nos comentários. E lê ela antes, porque é importante. Às vezes você lê e você fala, pô, o que ele falou é verdade. Olha só a Uhum. narrativa que eu estou construindo aqui Exatamente. para provar que não é isso. Para provar que não tem como. Para provar que é impossível. E isso, para mim, tem feito muito sentido, porque assim, aí vem a pergunta de verdade, Ale, da onde vem isso? Cara, olha, é o que você falou. Às vezes, o primeiro assunto que a gente falou aqui de manhã, quando eu fui bater na porta, você abriu, né? Essas coisas acontecem assim, né? Cara, você vira uma pessoa pessimista quando você não tem um estímulo de alguém, um apoio. Tá? Você acabou de fazer a pergunta e veio na minha cabeça esse assunto. Quando você é pequeno e você quer pegar a jarra e pôr a água no seu copo, sua mãe falou o quê? Vai quebrar a jarra, deixa que eu coloco. Você não sabe, você não consegue, você não alcança, você não pode, você não, você não, você não, você não, você não. Quando você vai fazer academia, você não consegue, você não vai se alimentar, você não tem disciplina, você não. Eu acho que o negócio é base, cara, cultural. Porque o chinês faz levantamento de peso, ginástica olímpica, faz esporte, lutas, o japonês, o americano, né, o norte-americano. Cara, é desde pequeno, o pai jogando beisebol, jogando hockey, jogando futebol, rugby, sabe? É uma porrada de estímulos, cara. Então você consegue, you can, pega o moleque, joga o beisebol, corre, bate a bolinha. Cara, eu já joguei beisebol aqui em Indaiatuba, né, no campo japonês. E a molecadinha é de 5 anos, cara. Minha filha tinha 3, ela queria correr junto. E eu ia falar o que pra ela? Põe a chuteira e corre, Lulu. Vai lá. Tipo, a molecada treinando com os professores e eu brincando com ela de treinar. E ela se sentindo parte do time. Então é sempre uma motivação que faz isso. E se você tem só não, 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 quando você estiver lá na frente, o não tá lá ecoando na sua cabeça e você não consegue dar um passo. Cara, mesma é a mesma conclusão que eu cheguei. E é engraçado, hoje, quando a gente fala isso, você nem imagina da onde vem toda essa construção e narrativa da sua cabeça para fazer sentido aquilo que você está pensando, que na verdade é uma construção do que você fez ao longo de toda a sua vida. Uma das coisas que eu vejo é que a gente fica muito condicionado, principalmente na nossa infância. E um assunto que eu considero muito importante como saúde, você trazer os traumas de infância para justificar muitas vezes o que você faz, e é o que a gente estava conversando. Quero comer um salgadinho, agora não é a hora. Quando que vai ser a hora? Quando você ganhar o seu dinheiro e quando for a sua casa. Aí você come o que você quiser. Esse é só um exemplo idiota, talvez muita gente tenha passado por isso na vida, porque hoje, se a gente para pensar num caso específico, e aí eu trago essa reflexão para todo mundo que está assistindo e
para nós. O que a mãe quis dizer naquele momento? O que ela queria falar naquele momento? Ela queria falar assim, quando você tiver sua casa, você se entope de salgadinho, que vai ser a melhor coisa que tu vai fazer, porque quando eu tô aqui, eu me entupo de salgadinho, mas você não pode. Ou o que ela quer dizer é, filho, eu tô muito cansado agora, eu não tenho tempo para pensar numa resposta, mas não é bom e saudável você comer um salgadinho. São duas Cara, alternativas. justamente, muito mais esse caminho, porque eu já pensei várias vezes numa resposta dessa, imediata pro meu filho, pra minha filha, por estar cansado de falar o dia inteiro já de não, 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 não. Tem um livro que é super interessante, que é a menina que tinha a cabeça quadrada. Não li. A brincadeira é, se você ficar muito na televisão, no celular, no tablet, a sua cabeça vai ficar quadrada. E ela fica com a cabeça quadrada. E a briga dela é desfazer aquela cabeça. O que tinha que fazer? Parar de acessar. Televisão, celular e tablet. Aí voltou ao normal. Entendeu? Tipo, olha o nível. Você vai ficar com a cabeça quadrada se você vai ficar. Minha mãe falava, você vai ficar cego de tanto você jogar videogame na frente da televisão. Vai fazer mal pra sua vista. Mas é isso aí, Ale. Esse é onde a gente falha de identificar as coisas para matar o mal na raiz. E qual que é o problema disso? A gente não se dá conta que essas coisas ficam no nosso Ficam, cara, inconsciente demais. para você fazer, cara, para você trazer pro seu dia a Pra dia. vida adulta você carrega tudo. Você falou o exemplo de quando você tiver a sua casa, você faz. Cara, é muito louco. Eu com 18 anos saí da casa dos meus pais, fui para outra cidade para fazer faculdade. Então eu morei sozinho durante 4 anos. Sem ninguém para me acordar, sem ninguém para fazer minha comida, minha roupa, sabe? Tipo, hora de ir pra escola, hora de nada. Faculdade de noite e trabalho de dia. Cara, juro, fiz a mudança, entrei em casa, tal, fui no mercado, comprei umas coisas. Meus pais estavam juntos, eles saíram de casa. Primeira coisa que eu fiz, depois de um banho, tomei um banho, né? Tipo, caramba, aquela empolgação, né? Morando sozinho, como é que vai ser? Eu abri a geladeira, peguei uma bandeja de danoninho, daquelas de 8, sentei na minha cama, abri tudo assim, ó. Era uma colherada em cada pote na boca. Estou na minha casa, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Justamente que eu vi a vida inteira. Cara, você me trouxe uma lembrança que é justamente isso. Você foi implantado. Quando você tiver a sua casa, você faz. Aqui você não vai fazer. Mas você, Ale, diferente de muita gente, tinha um objetivo mais forte. Quando você era pequeno, você tinha ídolos que te levavam para um caminho aonde você observava e falava assim, cara, eu quero ser que nem esse cara. Pô, o que que esse cara faz? Surfista? O Uhum. que esse lutador faz? O que esse jogador faz? Cara, eu quero ser igual a esse cara. Agora, quando você cria, quando você cresce num mundo onde suas referências não são necessariamente essas, esse pensamento do sua casa você faz, ele começa a vir, ele é um pensamento que te motiva para ter sua casa, te motiva a querer ter suas coisas, ele tem um objetivo bom, Sim. mas no final das contas, você entra na mesma vala comum de todo mundo. Isso que você teve, eu tive. A pessoa também que está assistindo teve. O grande problema, às vezes, não é nem identificar isso. Como você muda isso? Cara, hoje todo mundo busca psicólogo para poder fazer esse tipo de tratamento, porque você pensa assim, os bloqueios são muito fortes. De fato, o que eu falei, as pessoas têm potencial. Cara, todo mundo tem um potencial, todo mundo, todo ser humano que vive no planeta Terra, que nasceu aqui na Terra, ele tem um potencial de chegar até onde a capacidade dele deixar. Uhum. Agora, no momento que você se poda, no momento que você fala assim, mas isso é muito difícil. Ah, mas olha o que esse cara tá falando, velho, eu não tenho tempo já. Eu não consigo fazer. Mas eu não tenho, mas e o que eu vou comer? Entende? Comer miojo todo dia é muito barato. Se eu não comer miojo, eu não vou. E esse é o problema.
existem várias fases que a gente passa para poder, digamos, chegar nesse nível mais alto. A gente passa necessariamente por uma fase de sobrevivência, tirando raríssimos casos, porcentagem extremamente baixa de seres humanos, e eu não falo de brasileiro ou americano, ou seja lá o que for, que nasceram em berço de ouro, numa condição onde a vida está ganha. Você passa pelo período de sobrevivência. Só que você tem que ter estratégia para passar pelo período de sobrevivência. Caso contrário, você vai viver no período de sobrevivência. E essa estratégia você consegue aprender hoje. Quem está vendo um vídeo, está vendo no celular, está vendo onde for, o cara olha, ele sabe, ele consegue estudar, ele consegue ter uma noção para poder ver o que eu preciso fazer para melhorar a minha condição, para sair do miojo todo dia. O que eu preciso fazer para sair dessa condição onde eu hoje não enxergo saída. Eu preciso traçar um plano para ter uma saída disso aqui. E aí entra essa parte que a gente está conversando de cabeça. Você muitas vezes olha e fala assim, não, cara, pô, eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso melhorar a minha condição física na academia, eu preciso melhorar, às vezes procurar um outro trabalho, fazer outra coisa, achar uma área que eu consiga ter maiores condições para alcançar meus objetivos. Essa é a pior parte. Porque a hora que você decide, a hora que você quer fazer, você vai entrar, você fala, cara, mas eu acho que eu não tenho condição. Assim, acho que eu nasci para ser isso. Acho que eu nasci para ficar nessa, cara, para ser gordinho, para comer pizza. Eu nasci para isso. Eu não quero ter que passar por tudo isso. Essa é a parte sabotadora. Essa é a parte que dói, porque a parte que você não sabe por que você é aquilo ali, aquilo foi a construção ao longo da sua vida, foi a sua mãe falando na sua cabeça, quando você tiver, você faz, quando for sua casa, você faz, quando na verdade não era exatamente isso. Não, exatamente. As interferências que você tem em volta, os exemplos de famílias, né? Amigos que ouvem a mesma coisa, pessoas que ouviam diferente. Exatamente. Que nem a gente estava conversando, assim, cara, olha, sendo sincero, eu acho que as perguntas meio que foram pro saco aqui. Eu vou... Deixa de lado. Esse nosso programa aqui, ó, ele é meio que no improviso, tá? Então fica aí o papelzinho aí com vocês. Improviso, eu digo mais, é instintivo. É instintivo. O negócio flui, de repente o caminho muda. Mudou. É isso. Mas eu vou te falar, o foco ainda é o objetivo. Totalmente. O foco ainda é o objetivo de longo prazo. A gente não tem costume de identificar porque isso é abstrato. Eu tenho perguntado para algumas pessoas, tenho dado uma do cara chato que faz perguntas, e tenho perguntado para algumas pessoas, onde você quer estar daqui a 5 anos? E é uma pergunta que a pessoa pensa assim, o quê? Financeiramente, mentalmente, de saúde. E essa é a parte boa da pergunta, porque eu não sei, você que tem que me dizer, sim, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Sabe? Eu quero estar numa condição melhor, mas o que é uma condição melhor? Sabe? O que muda do que você está fazendo hoje para onde você quer estar? Você quer estar exatamente igual? Eu quero estar assim. É uma reflexão difícil, não por ser abstrata, mas é uma reflexão difícil porque ninguém faz. A gente vive o dia a dia. A gente vive o que a gente olha na TV. A gente vive, por exemplo, você abrir na TV, você vê uma mulher bonita, você deseja uma mulher bonita, e você olha pra você e fala, pô, mas eu tô um caco. Uma mulher dessa nunca vai olhar pra mim. E aí quando você faz isso e olha pra você fala, pô, eu podia emagrecer. E aí esse é seu pico de motivação pra fazer, entendeu? Pra ir lá, pra ir na academia. E aí isso não dura, porque você vai na academia e não dura. O seu médico mostra os exames e fala assim, velho, se você não for, você morre. Aí você fala assim, porra, eu não quero morrer, né? Então eu vou na academia. Aí você vai uma, aí você vai duas. Daqui a pouquinho seu exame vem normal, você até desiste. Você fala assim, beleza, já cheguei no meu objetivo. Eu conheci um cara que ele falava assim, eu tô com mais de 100 quilos e minha expectativa é ou chegar nos 120 ou fazer uma bariátrica. Tipo, olha que louco. Eu vou engordando até chegar no 120, aí depois eu faço a bariátrica e volto. Tipo, cara, você não tem objetivo, cara. E a saúde, né?
Mas graças a Deus ele Não, tomou coragem e deu o passo e academia, alimentação e voltou. eu, eu vou te falar, Lê, nesse ponto cara, bariátrica, atalhos e assim, cara, existe uma indústria disposta a te dar o que você quiser. Ah, nunca escovei meus dentes, quero ter os dentes brancos. Cara, eles arrancam teus dentes fora e colocam novos. Pô, pode crer. Ah, cara, eu tô gordinho, quero emagrecer. Porra, faz lipo, abdominoplastia, não sei Mas o quê. tudo, né, cara? Faz tudo. Se você tem dinheiro, você faz o que você quiser. Você muda o rosto, muda a cara, muda a cor do olho. A skin, eles te mudam do jeito que você quer. O problema, tá aqui, ó. Tipo assim, cara, você muda toda a sua skin. Mas e aqui? Isso aí, por enquanto, ainda, Não dá. enquanto eles não inventarem. E esse é um problema. Por quê? Porque você faz toda essa mudança, você começa a se sentir bem com você. Mas e aí? Seu objetivo era qual? Você está se sentindo bem com você, beleza? Mas isso é duradouro? Depois de uns meses, volta esse sentimento ruim. Aí você tem que voltar para uma nova cirurgia. Você acaba se viciando dentro desse meio para se Totalmente. sentir melhor. Deforme todo, né? E aí tem esse problema, porque depois, uma vez que você faz, é irreversível, né? Assim, então, eu trago essa visão, essa ideia como hoje é um mercado. É um mercado que movimenta muito dinheiro. Quando a gente está trazendo esse tipo de conteúdo e esse tipo de vídeo, e quando a gente faz esses questionamentos para nós, cara, a gente não está focado, eu pelo menos nunca tive focado em uma mudança estética, sabe? É que nem eu falei, se eu emagreceu, acordei gordo, fiz a cirurgia, fui dormir magro, o meu objetivo de longo prazo, que é pautada hoje no que eu gostaria para as minhas filhas, elas vão olhar para mim e vão falar: papai fez uma cirurgia e agora tá magro. Mas o que muda? Minha energia não mudou. Tá igual. Tá igual. Limitação. Alimentação, talvez eu tenha que mudar depois de uma bariátrica, não vai poder ser a mesma coisa. Então vai ser restritivo, né? E aí toda vez é isso, é porque fez uma cirurgia, nada contra a cirurgia. O que eu falo na verdade é, o meu objetivo não é estético. Que nem eu te falei, se não, pô, é isso, cara, eu vou lá, faço a cirurgia, mudo. Meu objetivo é de longo prazo. Essa mudança, essas coisas que a gente tá vendo. Cara, nossa amizade, parte do meu objetivo, buscar pessoas que têm essa mesma visão. Entende? Projetos de vida, tudo que compactua com aquilo que você quer, tudo aquilo que fortalece o Para seu você continuar eu. na caminhada, né? É o que você Exatamente. disse um tempo atrás. Mudar as pessoas que estão ao seu redor. Isso aí, cara, é uma mudança que, tipo, é igual você querer começar a se alimentar e ir pra academia. É muito difícil. Você quebrar vínculos com pessoas que você vê que não tem mais, não dá mais, sabe? Tipo, Eu vou te falar que não, assim, eu não soma, né? eu vou te dizer assim, ó, eu não sou hoje, eu olho e vejo assim, é um caminho, são caminhos individuais, mas eu vou te dizer hoje, para quando você traça um objetivo, felizmente ou infelizmente, você a partir do ponto que começa a seguir seu objetivo, as pessoas se aproximam ou se afastam de você. Então, assim, se você começa a traçar um objetivo, e aí eu vou falar, cara, é um pensamento que dói. Que você fala assim, começa a traçar um objetivo. Se você começa a ter clareza nas suas ideias, aonde você está e aonde você quer chegar e o que você precisa fazer, que é mais do que muita gente tem, a maioria das pessoas não tem clareza nesses objetivos, você começa inevitavelmente a se destacar. É inevitável, não é algo que você fala assim, cara, tá, mas eu não quero me destacar. Então continua fazendo o que você está fazendo, sabe? Acorda todo dia,
sabe, toma um café, aí você fica puto, aí reclama da política, aí Uhum, reclama uhum. do futebol, aí reclama do Aí vai ter as trabalho. mesmas pessoas parecidas que vai ficar Isso. reclamando. Aí você junta, aí vocês vão num bar, aí volta, aí você vai não sei o que, aí volta, aí depois de 10 anos você fala, nossa, olha como o tempo voou e nada mudou, e tudo continua igual, e não sei o que, nananã, e cara, é isso. Agora, quando você tem clareza, você acorda, não focado nas coisas que não vão fazer você alcançar seu objetivo, mas focar no que precisa. Fala assim, eu preciso fazer isso. Você vai lá e faz. E todo dia você vai fazendo aquilo que te deixa mais perto do seu objetivo. Nesse momento, as pessoas olham para você e acham que você está muito afiado. Assim, pô, mas o cara está muito focado em tanto tempo, perdeu tanto peso, está fazendo isso, está fazendo aquilo, tá? Nesse momento, algumas pessoas começam a se afastar, porque elas falam, ah, não, não é o que eu quero para mim, entende? E outras pessoas começam a se aproximar, aquelas que talvez tenham a mesma visão que você, e falam Uhum. assim, cara, eu quero construir algo assim também. Eu quero sair da massa, eu quero sair da multidão, eu não quero mais do mesmo, entende? Eu não quero mais essa mesma rotina todo dia, cansativa, que me estressa, que eu tô puto e que todo dia eu vou dormir puto e que eu acordo puto e que não sei o quê. Eu quero algo que me faça ser uma pessoa melhor. Eu não estou dizendo que as outras pessoas não querem. Não, de forma alguma. O que eu estou dizendo é, aquelas pessoas elas já estão felizes na condição que elas Ou estão. estão cegas seguindo o caminho Também, delas. também. Mas elas não querem Uhum. essa mudança. Elas não O querem padrão tá isso. ali, né? Esse é o meu Exatamente. padrão. E nesse ponto, para quem topou iniciar essa jornada, essa caminhada, cara, você tem que acreditar que tá tudo bem. Assim, aceita. A vida é assim. Você vai ver às vezes pessoas na sua volta que se destacaram e você acabou se afastando porque você não queria aquilo para você naquele momento. E aí depois do momento que você faz sentido na sua cabeça, você fala assim, cara, agora eu quero. Agora eu quero, pô, uma condição que eu tô é isso ou é isso ou alguém limpando minha bunda quando eu tiver 80 anos. Uhum. Entende? Ou eu mudo e tenho o que eu quero, chego aonde eu quero chegar, ou vai ser isso. É, é, é um caminho muito individual, mas é mais ou menos a ideia de que você não consegue sair do ponto A pelo ponto B sem passar pela jornada, sem você caminhar para chegar lá. Não existe um teletransporte. Só que todo dia você tem que acordar com esse propósito. Todo dia você precisa acordar com essa ideia que vai fazer você levantar da cama e pensar: eu preciso e eu quero Uhum. fazer isso. Sim. É o objetivo, né? Exatamente, é o objetivo. É isso quando eu olho hoje, por que que as coisas na minha situação, Ale, quando eu estava há alguns há um ano atrás, quando eu estava pesando 98 quilos na situação que eu estava, por quê? E eu me pergunto e as pessoas me perguntam, cara, por que que você deixou chegar nisso? Porra, você tá hoje com, eu Cara, tô com essa todo mundo 83, com faz. É. 82, você fala assim, eu já tinha, eu, eu comecei minha vida, assim, minha vida adulta pesando 73 quilos. Aí eu fui para 98. Cara, com muita força de vontade, boas amizades, inclusive um grande amigo meu, Ivo, que me levou para escalada, casou esses tempos. Ele me fez acreditar e voltar para os meus 73 quilos. Cheguei a pesar 68 e voltei para os 98. E aí a gente fica com essa pergunta, porque é como? Como que você acorda um dia com 68 e 2 anos depois você acorda e você fala assim, a vida é um estresse, é o trabalho, é isso. As desculpas estão aí, eu rolo o Uhum. dado aqui, ó, tem até gerador de desculpa na internet. A gente caça uma desculpa. Pode Ah, é crer. o trabalho, é a vida, as crianças, é a esposa, é a rotina, é a falta do dinheiro, é não sei o que, nananã. Cara, tá aí. A pandemia também, a pandemia, sei,
Cara, é a política, o governo que agora não vai ser, ajuda. Esse é o problema. Essas narrativas que a gente vai construindo, isso é um problema. Isso foi o que mudou. Quando eu estava lá atrás, lá atrás agora, com 98, e eu pensei assim, e aí? O que eu quero? Onde eu quero com isso? Onde eu quero chegar com isso? Cada um, você, galera que está assistindo, tem a sua própria narrativa, suas próprias desculpas. Desde, cara, por que que eu tô tomando água em vez de Coca-Cola? Por que eu tô tomando Coca-Cola em vez de água? Você vai dizer, não, porque água é muito mais saudável, porque água é isso, porque água é aquilo. Narrativa. Uhum. No final das contas, é água do mesmo jeito, mas cada um de nós tem as narrativas. O que nos dá poder é o controle sobre as narrativas. Então, assim, minha visão ali, e eu espero até que se você puder, cara, eu quero ser refutado, eu quero pensar mais sobre isso, você pode me refutar, mas a minha visão, a gente precisa dominar o controle das nossas narrativas para chegar no nosso propósito. Cara, não interessa o que a gente está... Ah, o meu propósito é ser uma pessoa melhor. Não importa. Você tem que dominar as narrativas para chegar nesse propósito. Caso contrário, elas vão dominar você. E as nossas narrativas, elas nos dominam. A gente costuma decidir mesmo antes de criar narrativa. A narrativa vem depois. Você toma... Cara, tipo é quase mais rápido que a luz. É tipo a mesma velocidade, não tem nada mais rápido que a luz. É a mesma velocidade da luz, é a velocidade de você tomar uma decisão. A gente constrói o pensamento depois de decidir. A gente não constrói o pensamento antes de tomar a decisão. A gente cria o raciocínio lógico e o emocional depois que a gente já decidiu fazer. Se a gente controla essa narrativa, a gente tem o poder de transformar a nossa cabeça para onde a gente quer. Que é o que eu falei. Cara, se você puder, velho, me refuta. Assim, ó, eu tenho pensado muito nisso. Então eu convido também vocês a me refutarem. E você, cara, eu quero a rachadura nesse pensamento. Cara, eu acho que é dessa maneira mesmo que funciona. Você cria o que acontece? Aconteceu uma coisa com você, tá? Um trauma na infância. E você arrasta aquilo. Arrasta, 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 arrasta. Você sabe o que você tem que fazer. Você já decidiu. Logo depois que aconteceu, você já decidiu o que você tem que fazer. Só que você empurra, passa anos. Vai no psicólogo, vai numa conversa, num bar, ou alguém fala alguma coisa e você fala, vou fazer isso. Vamos falar da academia. Vou começar a treinar. Vai na academia, se matricula e começa a treinar. Aí você vai falar, caramba, eu levei 15 anos para começar a treinar. Só que você não levou 15 anos para começar a treinar. Quando você se enxergou já naquela condição, você já decidiu o que você queria. Você procrastinou 10, 15 anos para começar a fazer. Então a decisão já tá tomada. O que faltou foi motivação, coragem, disciplina, alguém para pegar na sua mão, te ajudar. Entendeu? Você já sabe o que você quer. É aquilo que você falou, quando você se viu com 98. Eu estava pensando aqui, quando eu me vi com 76, eu nunca tive esse peso. Eu era sempre 65, 62, 70. Eu treinava, comia e 62, 63. Nunca aumentava o meu peso. Me vi com 76 quilos. Eu falei, meu Deus, como eu cheguei aqui? Me desculpe, você não sabe como você chegou. Você não treinou, comia qualquer coisa, qualquer hora. Era abrir a geladeira lá, o que tem que não tem nada pra fazer? Pegar uma banana. É natural, banana com maçã, com aveia, com granola, com mel, 3 bolas de açaí. É natural? É natural. Se você tem uma disciplina alimentar, aquilo ali pode ser uma sobremesa. Mas não, 3 vezes a semana, porque eu quero alguma coisa gostosa. Aquele prêmio, né? Você entendeu? Então, eu acho que é isso. Você leva muito tempo para decidir, para tomar atitude, mas você já decidiu no primeiro momento que você falou, cara, eu preciso mudar. Cara, boa.
Boa. E dessa vez sem gancho mirabolante. Assim, uma dica não, mas hoje, o que você falaria para o pessoal que está nos assistindo para que eles pudessem, para dar uma ajuda a traçar um objetivo? Cara, uma pergunta subjetiva, mas o que você falaria para eles hoje para que a pessoa pudesse sentar e falar assim, porra, eu quero sentar e daqui a 5 anos eu quero estar dessa forma. Como você conseguiria, ou o que você diria para essa pessoa? Primeiro, seguir no canal, que tem vários vídeos falando sobre esse assunto. Vocês perceberam que o objetivo nosso aqui é por trás, né, nos bastidores do ser humano, né, vamos dizer assim. Aqui ninguém vai falar para você fazer 3 séries de 10, de 15, para você ficar forte, né, vai comer banana maçã, não vou dar dietas para você fazer. Aqui o assunto é como nós, como seres humanos, interpretamos a vida e como a gente se boicota e como a gente consegue sair desse zero. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Segue o canal, temos o Instagram também, a gente vai É deixar na engraçado isso aí, né, descrição. Lê? Quando a gente conversa sobre isso, sobre mudanças, cara, desculpa te cortar, mas Lógico. assim, é, isso não é uma questão de amizades. Não sei se você já viu isso, mas assim, qualquer pessoa, a gente falou sobre isso na verdade, qualquer pessoa, você mesmo, assim, se você já está recebendo esse tipo de conteúdo, é porque você já busca essa mudança. Totalmente. Agora, isso fala muito sobre quem a gente é. Cara, pega, por exemplo, o seu Instagram e abre numa parte que você abre para ver lá o que seu algoritmo está te recomendando. Aí você pega, por exemplo, o seu YouTube, vê o que o algoritmo está te recomendando. Cara, é só o que? É putaria, é Exato, cerveja, é exatamente, tipo cara. meme, é só videozinho viral, ou você tá gostando daquilo que você tá vendo. Por É, exemplo, você olha e fala assim, cara, é um exercício, na verdade, né? Não é nem foco, mas é assim, você talvez ainda não tenha o seu objetivo traçado para daqui a 5 anos, mas você olha, às vezes, lá no Instagram, a parte do explorar, você vê assim, cara, pô, tá legal, conteúdo de crescimento pessoal, conteúdo de educação, conteúdo que me faz querer crescer, sabe? Conteúdo de neurociência, conteúdo, assim, que me ajuda a chegar mais perto do meu objetivo. E uhum, no YouTube é a mesma é a mesma coisa. coisa. No Instagram eu vejo que aquela aba explorar tem coisas aleatórias demais, Cara, né? eu não sei, velho, eu uso muito pouco até. É, Assim, o meu Instagram eu só posto vídeo. não, sim, mas tipo, se você for pesquisar mesmo, na lupinha, tem que ser uma coisa específica. Ou vai aparecer coisas que você vai pesquisar agora, ou coisas que você já pesquisou. Né? O explorar ele fica dando coisas tipo que tá viral, que tá todo mundo no oba-oba, entendeu? Então são coisas bem aleatórias, assim. Ah, bom saber, eu Mas uma não. coisa legal que você falou, que é super pertinente, por exemplo, você quer mudar de vida, você quer pensar coisas diferentes. Será que eu tô no caminho certo? Será que o que eu tô fazendo, o que Desculpa, cara, te não, interrompi. não. É isso aí mesmo, esse é o gancho. Será que o que eu tô consumindo vai me gerar conteúdo para daqui a. Vamos menos 5 anos, vamos por um ano. Daqui a um ano eu vou conseguir chegar onde eu quero? Eu estou no caminho certo? Se você tiver coragem, se você tiver coragem, se você for casado, melhor ainda, pega o seu celular e dá na mão de sua esposa e fala assim: rola, só vê o que eu estou vendo. Eu quero daqui a um ano tá magro, ou me alimentando melhor, ou abrir minha empresa, sabe? Qual o seu objetivo? Pega o telefone, dá para a esposa e fala assim, ó, rola o meu feed 5 minutos, vê se eu tô no caminho certo. Se começar a aparecer videozinho de piada, de carro, de esporte, bobagem, cara, você tá no caminho errado. Porque você não vai conseguir identificar que você tá vendo isso, porque aquilo ali é gostoso para você. O seu cérebro quer isso. Para de pensar no trabalho, para de pensar em treino, em alimentação. Dá risada aqui, ó. Ó, vamos rir de novo. Ó, vamos rir de novo. O que você assiste mais hoje em dia? Hoje em dia o algoritmo mostra o que você está trilhando. Né? YouTube é a mesma coisa. Quais são os vídeos que você já assistiu? Né? O que tá aparecendo para você de coisas novas? Eu acho que já é um bom caminho para você falar, caraca, putz, eu preciso mudar.
Vários vídeos, às vezes aparece, eu tô vendo algo no YouTube e me aparece um vídeo nada a ver. Aí eu vou lá, saio, ele apareceu como visto. O algoritmo vai entender que aquilo ali faz parte de você. E eu fico, juro, eu fico uns 5 minutos. Deleto, 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 não quero, não quero, não quero, bloqueio. Eu fico assim, sabe, limpando justamente para eu não ter isso. Quando eu comecei a usar o TikTok, era só dancinha. Claro, homem, 40 anos, tal. E já traça seu perfil. Cara, já vem só menininha dançando, mulher na academia com os decote. Falei, cara, se eu passar 5 minutos vendo isso, cara, é o que eu vou receber até o fim da vida. Então eu comecei a bloquear, 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 bloquear. Aí minha esposa, você tá no TikTok, Alexandre? Eu falei, sim, mas você sabia que você consegue controlar o que você vê? Como assim? Dei o telefone pra ela assim, rola, vê se tem alguma coisa de dancinha, alguma coisa do tipo. Era só neurociência, academia, suplementação, fitness, tem alguma coisa de medicina que eu trabalho, que eu ajudo ela também na parte de medicina. Eu falei, você consegue modificar o tal do algoritmo, entendeu? Então um exercício bom é isso. Olha pro seu celular com outro olhar, tipo, o que eu tô vendo? Se você parar e começar a rir, tá errado, cara. A não ser que você queira passar daqui a 5 anos, tá dando risada com o telefone na mão, fazendo o que você está fazendo agora. Se está satisfeito, esse é o caminho. Ah, esse é engraçado, virou talvez uma das dicas mais poderosas para você traçar o seu objetivo, porque você identifica onde você já está no ponto A. E não teve o gancho excepcional, mas esse talvez seja um dos próximos tópicos que a gente fala. Eu ainda quero abordar aquelas perguntas ali, Uhum. mas esse é um excelente tópico para a gente conversar sobre a questão das redes sociais. Vejo que para um dos próximos, se vocês quiserem, principalmente se você achar que isso é um tópico importante, comenta para poder mostrar para nós aquilo que você valoriza, até mesmo na sua jornada. Mas é muito sabotador ver os outros. É muito sabotador você ver alguém que está numa situação melhor que você e isso diminuir a sua segurança. Ainda dentro desse foco e objetivo, para encerrar essa conversa que, na minha opinião, é uma das que pode trazer maior resultado motivacional, o seu objetivo não deve ser um objetivo alcançável a ponto onde ele é tocável. Ele não é um shape, ele não é uma peça, ele não é um peso, não é 80 quilos, não é. O seu objetivo, ele tem que fazer parte do seu estilo de vida. E aí existe a confusão muito grande, que são o que é o objetivo que você tem e as metas que você traça para você. Para você chegar no seu objetivo, seja com família, seja com estilo de vida, o que for, você precisa ter metas. E essas metas funcionam quase como um KPI, que seria quase como uma forma de você medir o quão perto você está do seu objetivo. Como, por exemplo, aí vou voltar para o docinho. Você você não é obrigado a não comer doce para poder chegar, por exemplo, numa redução de peso. Agora, se você, por exemplo, tem metas de reduzir o doce para 2 vezes por semana, é só um exemplo, mas você vai saber traçar suas metas. E trace metas ousadas. Nunca trace uma meta que se alcança fácil. Se você consegue ficar 2 dias da semana só comendo doce, então bota nenhum dia, uma vez a cada 15 dias. Pô, mas aí é difícil. Essa é a meta boa. Não a meta fácil. Quando A é meta fácil difícil, é muito fácil. exatamente. Então, assim, objetivo não pode ser não comer o doce. A sua meta vai ser uma forma de medir o quão perto você está do seu objetivo. Metas. Quantas vezes eu vou na academia por semana? Quantas vezes a minha alimentação é boa? Meta é mensurável. O objetivo não é mensurável. Quando você chegar lá na frente, no seu objetivo, você não vai alcançar ele. Você vai se orgulhar de estar cada vez mais perto do seu objetivo. Necessariamente não precisa ser não alcançável. Você, como
um GPS de um carro traçando uma rota, se às vezes chega num destino que você quer ir cada vez mais longe, você quer conhecer cada vez mais seu potencial. Então, de tempos em tempos, o seu objetivo, seja ele um objetivo de estilo, ter mais energia. O que é ter mais energia? É uma coisa que não é mensurável. Você, às vezes já está com uma energia boa, mas você quer mais. Essa é a graça do objetivo, porque conforme você vai chegando perto dele, você vai se sentindo bem com você. Você olha para trás e fala, cara, ano passado eu estava muito mais longe do que eu estou hoje. E as minhas metas estão cada vez mais condizentes com o meu objetivo. E aí tudo vai se encaixando. Essa é a minha dica para você. Ale, você quer falar mais alguma coisa para a galera hoje? Não, eu acho que é isso aí mesmo, cara. E esse lance da meta, e, e se você é uma pessoa que gosta, né, de desenvolver e quer ir pra cima, e, cara, a meta nunca vai chegar, entendeu? Você vai ter uma meta, depois você vai chegar um exemplo que a gente estava falando do microfone do ímã, eu lembrei dele. Você coloca um ímã, você pega o outro, você vai encostando perto dele, vou chegando, uma hora ele pula. Você vai começar a empurrar o ímã. E eu acho que com a vida da gente tem que ser assim. Você traça um objetivo e quando você estiver perto desse objetivo, você para, analisa, bem, cheguei até aqui, dá para melhorar? Dá para melhorar. Continue na mudança. Porque se você tiver um objetivo, você chega no objetivo e senta de novo, daqui a um ano, dois, você vai estar puto, vai voltar tudo de novo, entendeu? Você não pode parar. Não, Eu li um livro do indiano, de meditação e tal, ele falava assim, a vida é uma grande ponte, aquelas pontes de corda, sabe? Se você passar por ela sem parar, você atravessa ela no balanço do seu passo. Agora, se você começar a andar e parar no meio dela, ele vai começar a fazer aquele pêndulo de cada vez vai balançar mais, balançar mais, balançar mais, vai balançar mais, você vai começar a ficar instável, né? O que ele quer dizer com isso? Mesmo quando você começa a parar e você sente aquela instabilidade, você pensa, eu tenho que atravessar a ponte. Então você continua no seu caminho. Ela vai melhorar o balanço e você vai continuar no caminho. Tipo, não pare no meio do caminho. Entendeu? A vida é contínua. Não é começo, o fim, nem sabe qual é o fim. O fim é quando não tem mais nada, não tem mais objetivo, né? Que é a morte. Mas enquanto você não chegar lá, cara, não pense em desanimar, em desistir. Não morra antes do tempo. Não, boa, boa. Gurizada, Ale Santana, 80. 80 no Instagram, no YouTube. Vai estar aí embaixo, todas as redes sociais. Mais uma vez, segue a gente para esse tipo de conteúdo. A gente tem aí novos projetos que tem vindo no caminho, que vocês vão logo descobrir. Coisas boas. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, obrigadão. E até a próxima. Até mais.